a proposta é sempre a mesma. E aí eu vou pedir só para deixar os microfones desligados, desculpa. E ao final a gente abre para pergunta, tá bom? E aí eu queria, nesse primeiro momento, agradecer a presença de todos vocês e agradecer também ao Daniel, que se dispôs a vir hoje, em plena segunda-feira, às 7 horas da noite. E aí eu queria que o Daniel se apresentasse, tá bom? Muito obrigada e uma ótima SEC a todos. Olá, pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Como a Graziele falou, nós estamos aí às 19 horas, todos voltando do serviço, após que um pouquinho cansados, mas com certeza vai valer a pena essa palestra hoje, porque a gente vai trabalhar muito o dia a dia de vocês, vai trabalhar muitas questões relacionadas à gestão eficiente, e não só gestão eficiente de tempo, mas gestão eficiente de relacionamento com o cliente, de gestão de pessoal, são áreas que eu sou especializado. Hoje eu trabalho como consultor, mais especificamente na experiência positiva e também na gestão de pessoal. Então eu já trabalho há muitos anos no mercado, não só com essas áreas, mas também com a área aí de relacionamento com o cliente, que é mais importante no dia a dia. Então, hoje eu vou trazer para vocês alguns pontos que são essenciais para a gente conseguir não só ter uma gestão eficiente, mas também ter um excelente relacionamento com o cliente, ter um excelente relacionamento com o pessoal e também poder verificar como que nós vamos conseguir estruturar o negócio com planejamento, com organização. Então, como a Graziele falou, hoje eu trabalho em várias empresas aqui em Belo Horizonte, faço também um trabalho online de mentoria, faço um trabalho online de orientação de empresários. Então, eu tenho uma bagagem, porque eu também fui coordenador de atendimento, então eu sei muito bem quais são os detalhes no atendimento e também na questão relacionada à gestão de pessoal e no que toca em mais importante, como ter um negócio próspero. E vem somando a essa experiência, a experiência também da Graziele. Vocês devem saber, ela tem uma clínica de ortopedia. Essa clínica é referência aqui em Minas Gerais e Belo Horizonte. Então, com certeza, o que a gente vai trazer para vocês vai ajudar muito no dia a dia, no impacto com o funcionário, no impacto com o cliente. Então, são situações da prática. De teoria, a gente vê muito, mas o dia a dia, aquele cliente insatisfeito, o funcionário que não respeita a ordem, ou até mesmo fornecedores que a gente muitas vezes tem problema ao lidar, a gente consegue, através de um planejamento, de uma organização, de uma gestão de tempo eficiente, dar a melhor solução para a nossa empresa. Então, muito bem-vindos, eu agradeço aí pela oportunidade. Obrigada, Daniel. Eu vou só, mais uma vez, né, desligar os microfones. Aí, quem quiser tiver dúvida, é só levantar a mão ou mandar a mensagem no chat. E aí, para a gente poder dar início, tá bom? Obrigada, viu, Daniel? Agora é com você. Ótimo. Pessoal, hoje eu gostaria até de iniciar a nossa palestra com algumas frases. Durante a minha vida acadêmica, eu constatei que é muito importante a gente ter uma organização, uma gestão de tempo extremamente eficiente. Só com uma gestão de tempo extremamente eficiente, a empresa vai conseguir avançar, principalmente para novos empresários e novos empreendedores. Então, eu vou falar algumas fases para vocês aqui, vocês até podem depois me falar se isso reflete um pouco da realidade do dia a dia. Então, nós temos aqui: o cliente sempre está certo, o cliente nunca está errado, certo ou errado, o cliente sempre está certo. Por que que eu falei essas frases iniciais? Porque a ortopedia é uma área que lida com pessoas muito frágeis em momentos muito frágeis da sua vida. Então, se eu não tiver um bom relacionamento com o cliente, eu com certeza não vou ter indicações dentro da minha vida profissional. Então, só por meio dessas indicações que eu vou conseguir realmente ter um faturamento de acordo com a minha profissão, ou seja, o meu valor como profissional. Então, antes de mais nada, eu sempre falo hoje em dia nas empresas que eu faço consultoria,
que vocês têm que pensar no seguinte ponto: na gestão total de qualidade. Esse é um dos termos que é utilizado dentro da administração para realmente traçar um planejamento eficiente dentro das empresas. Isso a gente só consegue fazer se a gente tiver uma visão do cliente na ponta. Então, tudo hoje é baseado nessa interação com o cliente, nessa relação no dia a dia com o cliente. É claro que eu tenho que me preocupar também com fornecedores, eu tenho que me preocupar com funcionários, óbvio, mas mais do que isso, eu tenho que me preocupar com o relacionamento com o cliente, o que que isso vai gerar para a minha empresa. Então, eu vejo nas clínicas que eu atendo, e eu não atendo só clínicas de ortopedia, tendo clínicas médicas, clínicas veterinárias. Então, eu tenho uma interação muito grande com o massificado de clientes no dia a dia. E eu vejo que muito se perde na hora dessa interação com o cliente. Então, antes de mais nada, antes de iniciar o meu projeto de clínica, de futuro profissional, eu tenho que pensar em quem vai colocar dinheiro dentro da minha empresa. Eu tenho que pensar no atendimento ético e profissional e tenho que pensar também que esse cliente vai gerar para mim faturamento, receita. Então, antes de mais nada, eu tenho que estruturar um planejamento muito bem definido sobre relacionamento com o cliente. Então, essas frases aqui, elas são essenciais para a gente compreender qual que é a real necessidade de um cliente dentro da empresa. Então, tudo hoje é pensado nesse foco do cliente. Então, se eu vou abrir uma empresa, se eu vou estruturar um planejamento também financeiro, um planejamento relacionado a fornecedores, tudo está relacionado a esse cliente. É claro que é impossível a gente conseguir falar de tudo em uma palestra, mas é bom que com essa palestra eu consigo indicar para vocês qual que é a melhor visão para se bolar um planejamento para o início da sua carreira. Então, pessoas que querem hoje abrir uma empresa ou uma clínica, elas têm que pensar num planejamento. Esse planejamento, hoje em dia, ele pode até ser feito por meio de alguns órgãos como o Sebrae. Lá você tem dentro do Sebrae um plano estratégico para a abertura de uma empresa. E aí você consegue entender realmente tudo que envolve a abertura dessa empresa. Desde planejamento financeiro, desde planejamento de fornecedores, desde planejamento com relacionamento com o cliente, marketing e também desde relacionamento relacionado às suas vendas. Então é essencial que você que está iniciando nessa carreira tenha por base a estruturação de um planejamento efetivo que vai te dar a visão de como montar o seu negócio. Então, se alguém tiver dúvida, é só procurar no site do Sebrae, no Google você acha facilmente, Planejamento Estratégico para Abertura de Empresas. Isso vale também para clínicas de ortopedia. Mas eu ressalto para vocês a necessidade da gente estar sempre trabalhando a visão de relacionamento e experiência positiva do cliente. Mais à frente eu vou falar um pouquinho disso, mas antes eu quero falar para vocês sobre gestão de tempo. Por que eu quero falar de gestão de tempo? Porque planejamento envolve, antes de mais nada, gestão eficiente de tempo. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas depois podem até pesquisar sobre isso. Quando se fala de gestão de tempo eficiente, se fala de quadrante de tempo. O que que é isso? É quando eu, empresário ou empreendedor, paro de apagar fogo e tenho ações planejadas. E por que que isso é tão importante, principalmente para as pessoas que estão começando nessa área? Porque quando eu estiver com o meu negócio já estruturado, é bom que eu já tenha ações planejadas. E dentro dessas ações planejadas, envolve, igual eu falei com vocês, o relacionamento, gestão de pessoal, fornecedores e tudo mais. Então, muito importante vocês entenderem o que é gestão de tempo eficiente. Vou dar um exemplo. Hoje eu tenho uma agenda no Google, muito simples, mas eu posso ter uma agenda também dentro de um CRM. CRM é um programa onde eu cadastro os meus clientes, eu faço controle de estoque, eu faço controle de compras, eu faço controle de fornecedores. Ok, o planejamento estratégico do Sebrae também vai falar isso para vocês. Então, eu tendo uma ferramenta
um sistema que vai me ajudar a organizar, com certeza eu vou executar as tarefas do meu dia da melhor forma possível. Então, quando eu falo, retornando aqui para o quadrante de tempo eu tenho lá o que é urgente e o que é importante. Então, eu tenho que sempre saber trabalhar dentro da minha agenda a prioridade com base em planejamento. Um exemplo, eu vou executar uma tarefa durante o dia que ela é mais tranquila, que ela exige menos esforço no começo do dia? Não, porque a minha cabeça muitas vezes no começo do dia está mais descansada, eu consigo desenvolver tarefas mais difíceis. Então, a estruturação de uma gestão de tempo eficiente passa por entender o que é quadrante de tempo. Para quê? Eu não ter dentro da minha empresa necessidade de ficar apagando fogo para ter sempre ações planejadas. Então, vou dar um exemplo para vocês também de gestão eficiente de tempo relacionadas à gestão de pessoal. Por exemplo, eu tenho uma secretária, eu tenho um pessoal na produção, eu tenho um vendedor externo, eu tenho situações em que envolve gestão de pessoal dentro da minha empresa. Então eu preciso entender se esse funcionário está performando de acordo com o que eu espero dele. Então, será que eu tenho uma avaliação de desempenho dentro da minha empresa para entender se esse funcionário está performando da forma que eu espero? E se ele não estiver performando, eu estou tendo rotinas de reuniões para dar o feedback positivo e de pontos a melhorar? E por que eu estou citando isso? Porque isso tem que estar dentro da minha gestão de tempo eficiente. Então, a gente pega lá a agenda. Será que de 15 em 15 dias eu tenho uma rotina de reunião com o funcionário? Será que de 15 em 15 dias eu repasso com ele essa questão do desempenho de acordo com a atuação dele frente ao cliente? Então, a gestão de tempo está alinhada, sim, ao planejamento de gestão de pessoal. E não só de gestão de pessoal, mas também dessa organização dos demais fatores que a gente vê dentro da empresa. Então, quando eu vou começar algum planejamento, eu tenho que pensar primeiro em uma gestão de tempo eficiente. Então, você ainda que não tem uma ferramenta para poder estruturar essa gestão de tempo eficiente, pode utilizar o Google Agenda. É uma forma simples. É claro que, né, eu não consigo falar tudo hoje, mas é até bom que vocês já vão entendendo como que é o funcionamento para vocês conseguirem se organizar e se organizando, tendo aí a melhor estrutura de tempo dentro da sua agenda diária. Então, antes de mais nada, eu vou ter um planejamento estratégico, vou bolar esse planejamento estratégico também pensando na gestão de tempo eficiente, e quando eu implementar esse planejamento dentro da minha empresa, que vai lá de relacionamento com o cliente, gestão de pessoal, gestão de vendas, gestão de marketing, aí sim eu já vou ter pensado uma estrutura de tempo para eu poder desempenhar as minhas tarefas com muita qualidade, ok? Então, ressaltando para vocês essa necessidade que a gente tem sempre de trabalhar essa gestão de tempo eficiente, porque isso transforma a realidade das empresas e transforma mesmo. Eu vejo na maioria das empresas que eu atuo esse gargalo, ou seja, a pessoa muitas vezes não estruturou uma gestão de tempo eficiente e não consegue tratar as questões que estão relacionadas ao desempenho da empresa dentro das tarefas diárias. Então é importante eu precisar, durante o dia, qual atividade que eu vou fazer em determinado horário durante o meu dia. Ok? Então é muito importante vocês pensarem primeiro nesse planejamento estratégico e nessa gestão de tempo eficiente. Então, até uma dica que eu dei que é muito importante, antes de abrir qualquer empresa, antes de iniciar um negócio, empreender, é bom ter um planejamento estratégico de abertura de empresa. Por lá você vai conseguir verificar quais são as necessidades tanto do cliente como de fornecedores e também de funcionários para você conseguir equilibrar a sua empresa, ok? O outro ponto que eu trouxe aqui para vocês, que eu achei muito interessante, que envolve aí clínicas de ortopedia, é o tato que os funcionários têm que ter com os clientes.
É importantíssimo a gente estruturar uma gestão de tempo baseada também no relacionamento e na experiência positiva do cliente. E por que que eu falo isso com vocês? Hoje em dia, a maioria dos empresários não tem um posicionamento ideal frente aos seus clientes. E por que não tem? Muitas vezes não é nenhum demérito do empresário, mas é pelo fato de que ele ainda não tem conhecimento da área de experiência positiva do cliente. Vou dar um exemplo para vocês de empresas que estão abocanhando a maioria das outras empresas no mercado. Amazon, Mercado Livre e Magazine Luiza. Por quê? Eles têm um sistema, uma gestão de relacionamento e experiência positiva do cliente muito eficaz, muito ampla. Então, hoje, por exemplo, você vai comprar um produto no Mercado Livre, ele fala, eu vou entregar entre 5 a 7 dias. Geralmente chega antes. Isso é quebra de expectativa positiva na cabeça do cliente. E o que que isso tem a ver com clínica de ortopedia? Tudo, tudo. Quando você fala de relacionamento e experiência positiva do cliente, você fala de pontos de relacionamento. Desde o minuto que o cliente entra na empresa até o pós-venda, esse cliente tem que ser encantado. Para quê? Para ele gerar indicações espontâneas. Quando o cliente é fidelizado, quando o cliente é encantado, você, empresário, reduz o CAC. O que é CAC? Custo de aquisição de cliente. E aí você aumenta o LTV, Lifetime Value, ou seja, o tempo de permanência de um cliente dentro da empresa, usufruindo um produto ou um serviço. E aí você vai transformar esse cliente no seu departamento de marketing. Em vez de você ficar investindo em vendas, em tráfego pago, Instagram e Facebook, em outros marketings tradicionais, você vai transformar o seu cliente no seu departamento de marketing. E aí, cada vez mais, você vai ter redução de custo, aumento do engajamento do cliente e também indicações de forma espontânea. Então, pesquisas de mercado, não sou eu que estou falando isso, tá bom? São pesquisas de mercado, falam que de 20 a 30% de indicações de novos clientes vem de indicações. Então, é importantíssimo que cada vez mais isso aumente também dentro das clínicas, que trabalham especificamente com possibilidades maiores de indicações. Então, também, segundo os dados do Sebrae, 68% dos clientes deixam de fechar por causa do atendimento. Então, independente se eu tenho uma estrutura organizada para poder atender, eu tenho que verificar se essa estrutura está à altura do meu cliente. O cliente ele precisa sim ser bem entendido. A gente precisa verificar quais são as suas necessidades e aí dar o melhor atendimento no dia a dia. Então, eu, por exemplo, tenho um programa de excelência voltado para empresas do segmento de ortopedia, clínicas, médicas. Então, dentro desse trabalho, tudo que vocês pensarem de ponto de relacionamento, hoje eu tenho uma forma de interação específica, tanto do sócio como dos funcionários. Então, vou dar um exemplo para vocês. No início do programa de excelência, eu verifico o ambiente de atendimento da empresa. Então, esse ambiente de atendimento, ele versa não só sobre o ambiente virtual, mas também o ambiente presencial. Então, quando o cliente chega na minha empresa, ele já precisa ser encantado para eu cada vez mais gerar um relacionamento eficiente e positivo na cabeça dele. Então, eu penso também, dentro dessa excelência de atendimento, na interação que um funcionário vai ter com o meu cliente no dia a dia. Então, será que a recepcionista está atendendo bem esse cliente? Será que ela está gerando empatia? Porque os 30 a 60 segundos, eles são essenciais para a gente poder conquistar um cliente dentro da nossa empresa. Então, você pensa hoje no quê? Na interação da sua recepcionista. Será que ela está fazendo um bom atendimento? Será que eu estou fazendo um bom atendimento? Mas como você vai medir isso se você não tem uma métrica, se você não tem um procedimento? Então, dentro desse procedimento, é necessário verificar essas métricas. Então, hoje eu tenho dentro desse programa de excelência também uma métrica, um procedimento onde essa recepcionista vai ter a melhor interação
com o cliente no dia a dia. E aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou rodar uma pesquisa de satisfação. Uma pesquisa de satisfação baseada naquele Net Promote Score. Isso é uma coisa que vocês também têm que pesquisar e verificar. Net Promote Score é o índice de satisfação do cliente no que toca ao atendimento e ao relacionamento com uma empresa. Então é muito importante vocês colocarem isso no seu escopo de pesquisa para cada vez mais entenderem como que é o funcionamento e aí sim conseguirem ter um cliente muito mais fidelizado e muito mais engajado dentro da empresa, ok? E além disso, vocês têm que entender também como lidar com clientes emocionais, como lidar com clientes racionais. Muitas vezes vai chegar um cliente insatisfeito e você vai ter que ter uma abordagem para poder tranquilizar esse cliente, trazer ele para dentro da sua zona de conforto e torná-lo um promotor da sua marca, um promotor da sua empresa. Então, esse é um ponto até que depois a Graziele puder dar a opinião dela, porque ela atua com muitos clientes durante o dia. Ela tem um massificado. Então, ela tem uma relação muito próxima com os clientes que necessita de encantamento. Então, é um ponto muito bacana que ela também pode trazer um pouquinho aqui para a gente, né, Graziela? Não, obrigada, Daniel. Mas a questão do encantar, porque nós todos somos da ortopedia, né? E é o Uhum. que você falou no início. O paciente, ele não vem aqui porque ele quer. Então, eu acho que a gente precisa ter esse atendimento de excelência. E a excelência está nos pequenos detalhes. Com certeza, nos pequenos detalhes. E aí, quando você fala pequenos detalhes, até a forma como a recepcionista vai atender o telefone e vai modular a voz para poder atender o cliente, é necessário a gente compreender para gerar a empatia. Ou seja, todo o processo de relacionamento com o cliente tem uma métrica para a gente conseguir ter excelência. Então, até, né, pontuar essa questão no que toca a essa interação. Por exemplo, chegou um cliente nervoso na minha empresa reclamando, independente se ele está certo ou não. O que que eu vou fazer? Como que eu vou interagir com esse cliente para ele não, para tranquilizá-lo e mostrar que eu atuo com proatividade e aí sim trazê-lo para dentro da minha zona de conforto. Então, esse é um ponto essencial que dentro do relacionamento, dentro da experiência positiva, dentro desses processos, nós temos que verificar para ter a melhor interação possível e chegar nesse ponto final de encantamento. Então, como eu falei anteriormente, o cliente da ortopedia geralmente é uma pessoa muito fragilizada. Então, a necessidade de atendê-lo com mais tranquilidade é essencial para a gente poder gerar esse engajamento. E também eu preciso, como empresário, entender se esse atendimento dos meus funcionários está de acordo com o que eu espero. Só que eu não consigo verificar todos os atendimentos que são feitos dentro da empresa. Então, eu preciso de uma ferramenta, de um método, de um meio para conseguir verificar se isso realmente está ocorrendo com qualidade. Aí que entra a pesquisa de satisfação. Eu, enquanto empresário, eu tenho que ter dados objetivos para poder medir a minha interação com o cliente e também o engajamento dele com a empresa, ok? Um outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é com relação à gestão de pessoal. Eu não sei quantos de vocês têm funcionários, acredito que muitos. Então, essa gestão de pessoal equilibrada, ela é essencial para vocês conseguirem alcançar um resultado de excelência dentro da empresa. E quando nós falamos de um planejamento de gestão de pessoal, nós falamos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, falamos também de gestão de tempo eficiente, ou seja, são processos que são essenciais para a gente conseguir ter um funcionário que está realmente engajado com a nossa empresa, ok? Então, ao final, se alguém tiver até alguma questão que passa no dia a dia com relação ao funcionário, pode trazer para a gente poder tentar dar uma tratativa
com relação a esse questionamento, tá bom? Mas falando um pouquinho dessa gestão de pessoal, eu vou entrar primeiro aí na questão relacionada ao recrutamento e seleção. Se eu não contrato uma pessoa correta, com certeza eu vou ter uma pessoa que não vai executar as tarefas do dia a dia como eu espero. E isso ocorrendo, eu vou ter o quê? Retrabalho. O que que isso vai impactar na minha gestão de tempo? Muita coisa. Isso se chama estresse negativo no ambiente de trabalho. Então, se eu não consigo contratar a pessoa correta para trabalhar dentro da minha empresa, com certeza isso vai gerar um gargalo de produtividade. E gerando gargalo de produtividade, isso vai impactar diretamente no meu trabalho e também vai impactar diretamente no meu faturamento. Então, o tempo que você perde contratando uma pessoa errada é imenso. Imagina aí durante 2 meses você treinando, tentando fazer a pessoa ficar engajada com as atividades diárias da empresa e de repente você tem que mandar ela embora. Imagina, você contratou por experiência. E aí você viu que ao final do processo de contratação, essa pessoa não está performando da forma como você espera, tá? Então, o processo de recrutamento e seleção, de gestão de pessoal, ele é essencial para que essa situação não ocorra dentro da sua empresa. Então, quando você pensa em recrutamento, você pensa em vários fatores para poder fazer uma seleção eficiente. Quais as perguntas que eu tenho que fazer para o candidato na hora da entrevista, para eu entender qual que é o perfil social dele, qual que é o histórico profissional. Então, até a descrição da vaga, ela é necessária que seja vista com a correta visão. Porque se eu faço uma descrição de vaga errado, com certeza a pessoa vai entender aquela vaga de uma forma equivocada. E aí o profissional errado vai ser peneirado ali, vai ser trazido para dentro da empresa de forma equivocada. Então, o recrutamento e seleção é essencial. As rotinas também de avaliação e desempenho do funcionário também são essenciais. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Hoje eu tenho uma ferramenta, ela pode ser feita por meio, ela pode ser implementada por meio de um sistema online ou pode ser também implementada por meio de planilhas. Dentro desses sistemas, dentro dessas planilhas, eu consigo fazer uma avaliação de desempenho do meu funcionário, dentro daquelas competências relacionais e dentro daquelas competências de aptidão técnica. Competências relacionais e gerenciais são aquelas relacionadas à comunicação do funcionário, à pontualidade, à frequência, e as de aptidão técnica são relacionadas realmente ao ponto principal da função que ela exerce dentro da empresa. Então, vou dar um exemplo. Uma recepcionista, o que que ela tem que fazer bem? Ela tem que fazer um bom atendimento. Um vendedor, o que que ele tem que fazer? Tem que saber bem de vendas. Ortopedista, tem que saber bem da área relacionada à ortopedia. Então, são competências técnicas que a gente só consegue avaliar por meio de critérios objetivos. Então, se eu não tiver uma ferramenta, um sistema, como que eu vou medir isso? Quando que eu vou medir isso? Então, dentro desse programa de excelência que eu possuo, eu tenho lá uma medição da produtividade e também do desempenho do funcionário de 2 em 2 meses, que é um tempo adequado. E aí eu consigo ver se esse funcionário está de acordo com o que eu espero dele, porque achismo dentro de empresa não existe. Eu tenho que me basear em critérios objetivos para verificar tanto a minha performance como também a performance do funcionário. Então, por exemplo, eu consegui fechar 20 clientes ao mês. Será que isso é necessário para eu conseguir pagar minhas contas? Isso supera os custos? Então, eu tenho que ter dados objetivos para poder medir realmente os fatores dentro da empresa. E a avaliação de desempenho é um desses pontos que são essenciais para qualquer empresa, qualquer ortopedia conseguir crescer. Então, vou falar para vocês um pouquinho da área da ortopedia. Vamos pegar o caso aí do pessoal da produção. Vamos pegar o caso aí também do pessoal da recepção. Será que eles estão fazendo um bom atendimento?
Será que eles estão produzindo da forma que eu espero? Como que eu vou saber isso? Só se eu tiver um software, um sistema onde eu vou conseguir inserir esses dados, essas notas, e aí sim verificar se ele está dentro do resultado que eu espero. E quando eu faço essa avaliação, eu dou uma nota de 1 a X. E lá, de 1 a X, eu explico. 1 é o quê, 2 é o quê, 3 é o quê, 4 é o quê, e assim vai. Então, de forma muito organizada, eu consigo entender se esse funcionário está performando da forma que eu espero. Ok? Um outro ponto que eu trouxe para vocês também é com relação ao treinamento e desenvolvimento. Então, eu tenho que pensar sempre em estar desenvolvendo o meu funcionário, em aprimorando as capacidades técnicas dele. Toda empresa precisa de inovação. A empresa que não inova, ela é deixada para trás, ela perde receita, ela perde mercado, ela perde clientes. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem empresas hoje, clínicas, que estão fazendo agendamentos online. Então, o cliente, ele está muito mais facilitado para ele a forma como ele vai fazer o seu agendamento. Então, dependendo, é claro, da possibilidade, da viabilidade, algumas empresas estão implementando esse procedimento, ok? Então, é importante a gente ter em mente a necessidade de estar sempre inovando, de estar sempre fazendo treinamento e desenvolvendo o pessoal. Vou dar um outro exemplo simples. Curso mesmo, um curso de relacionamento e experiência positiva do cliente. Quantas recepcionistas realmente têm esse curso, fazem esse curso? Então, assim, pelo que eu conheço, são muito poucas. E esse curso é essencial para ela conseguir ter a melhor interação com o cliente, tá? Agora eu vou só chamar a Graziele ali, quero uma opinião dela também. Tô aqui, Daniel. Uhum. Só para. Não, pode falar, que alguém Não, levantou a mão aí. eu ia só te perguntar o que que você acha dessa questão da experiência positiva, dessa melhor interação do recepcionista com o cliente, dos profissionais também com o cliente, o que que isso ajuda no dia a dia da empresa. Na verdade, assim, o que eu vejo é que a gente tem que considerar o serviço, né, como um todo. Na verdade, começa desde o primeiro contato, a primeira ligação, aí passa na recepção, aí o nosso atendimento na parte de ortopedia técnica, a parte de produção, depois o pós-venda, o acompanhamento. Não adianta nada a gente fazer, por exemplo, só uma parte do serviço e deixar a desejar o restante, porque acaba que o paciente ele vai guardar, infelizmente, a parte negativa. Então, tudo que a gente puder trazer de cuidado mesmo, de excelência, é importante no processo, sabe? Uhum. Ok, você falou que uma pessoa levantou a mão, se ela quiser. Deixa eu só localizar, é porque eu tô falando do celular. E aí, quem Uhum. quiser perguntar, gente, e dividir, tá? O Ronaldo Francisco e o Giovanni Ferreira levantaram a mão. Aí, se vocês puderem compartilhar a dúvida de vocês, Ronaldo Francisco e Giovanni Ferreira, por favor. Alô, boa noite. Boa noite. Boa É o noite. Giovanni, daqui da Ortodynamic Contagem, Minas Gerais. Tá pertinho de mim aqui, Giovanni. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, boa noite para todos aí que estão participando aí. Não, minha dúvida é o seguinte: quando você tem um funcionário que no começo se mostrava uma pessoa muito proativa, uma pessoa muito preocupada com a empresa, que vestia a camisa, e depois de bastante tempo já de trabalho, Uhum. aconteceu algumas coisas, perdeu a mãe, e aí não está tendo um bom resultado na empresa e tem deixado a desejar, principalmente em relação ao atendimento, né, e outras partes também. Aí eu queria saber aí como que lidar com essa situação também aí eu estou perguntando mais Uhum. para poder Claro. saber como. Obrigado, boa noite. Giovanni, pode não parecer, mas essa é uma situação recorrente dentro das empresas. Nós temos dentro da gestão de pessoal as teorias motivacionais. Lá existe uma teoria de Maslow. Essa teoria fala que o quê? A gente tem que preencher certos requisitos
para o funcionário ficar satisfeito dentro da seara de trabalho dele. Então, algum desses pontos estão desequilibrados com esse funcionário. E só através de uma avaliação que a gente vai poder verificar qual é o ponto que está desequilibrado. Então, lá, o Maslow ele fala para a gente, o funcionário, muitas vezes, ele quer ter um reconhecimento do trabalho dele, ou quer ter um reconhecimento perante a sociedade, ele quer receber um valor adequado pelo seu trabalho. Então, é necessário que se identifique qual é a real situação desse funcionário para a gente entender por que ele está insatisfeito. Mas eu vou te adiantar. Geralmente são duas questões que a pessoa está insatisfeita ou desmotivada. É claro que eu não consigo abrir aqui porque eu tenho que entender qual a realidade desse funcionário. Mas geralmente, 90% dos casos, ele está insatisfeito ou ele está desmotivado. Então é necessário fazer uma avaliação, um diagnóstico, para poder entender esse motivo e tornar esse funcionário um campeão de execução. Então, várias empresas em que eu entrei, muitos empresários iam demitir o funcionário. Nós, através de um processo de gestão de pessoal, de avaliação de desempenho, de feedback, conseguimos contornar essa situação e transformar esse funcionário em um campeão de execução de tarefas. Ok? Espero ter respondido sua pergunta. Daniel, eu vou só aproveitar aqui, e na verdade, assim, a motivação, ela precisa ser diária. É igual tomar banho, a gente toma banho todo dia. A motivação é o mesmo raciocínio. E uma parte, assim, que eu acho que é muito interessante, que o Daniel falou, é porque nem sempre é questão de um melhor salário. A questão é de ter um bom ambiente para trabalhar, um ambiente que a pessoa queira sair de casa para ir. Eu não estou falando que é seu caso, tá, Giovanni? Assim, eu só estou generalizando. Mas, assim, a pessoa ela precisa se sentir motivado dentro da rotina, né, diária dela. E aí, eu vejo muito essa questão da motivação, que é um dos pontos, assim, que eu acho que é super importante, assim, da questão do funcionário desmotivado. Até dentro do que você falou, é confirmado que garçom, por exemplo, não fica mais feliz quando ganha 10% de gorjeta. Não é só isso que traz a felicidade, ou seja, não é só questão envolvendo o financeiro. São várias situações que a gente tem que entender do psicológico dele para verificar se realmente se ele está insatisfeito ou ele está desmotivado. Um exemplo, às vezes, que acontece muito também dentro das empresas, vendedor. Quando o vendedor não consegue vender o número de produtos ou serviços que ele tem capacidade, ele fica desmotivado, porque ele tem muita capacidade, mas ele não consegue alcançar aquela meta que ele consegue bater. Então a gente tem que entender os motivos da insatisfação e da desmotivação para poder dar a tratativa no caso concreto. E só um outro motivo que eu lembrei aqui é a questão também do reconhecimento, né? Nós lidamos o tempo todo com pessoas, tanto com os clientes, nossos pacientes, mas também com os nossos, vamos colocar assim, com o funcionário, com os nossos iguais. E o reconhecer, ele é muito importante. Se reconhecer que a pessoa está ali, você valorizar a pessoa no seu processo é muito importante também. Com certeza. Reconhecimento, liderar pelo exemplo são pontos chaves nessa mudança de perspectiva do funcionário. Sim. Daniel, Ok, obrigado a todos aí, viu? Obrigado aí Eu pela agradeço. resposta aí a todos aí. Obrigado, boa noite aí. Tô ouvindo aqui. Imagina. Obrigada, Giovanni. Teve mais uma pessoa que levantou a mão, mas eu não estou localizando ela aqui, porque eu estou pelo celular. Se alguém puder. Ronaldo Francisco, isso. Se você puder se manifestar, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Tem uma situação que a gente observa, a síndrome de burnout, né, onde a pessoa, burnout, né, onde a pessoa acaba sendo sobrecarregada com diversas tarefas e acaba tendo baixo rendimento, né, e isso afeta o emocional, físico e mental. Como que a gente pode observar nessas questões aí, durante o dia a dia do funcionário? Boa noite, Ronaldo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela pergunta. Eu sempre falo que essas questões, elas já
estão previamente acontecendo no dia a dia de trabalho da pessoa. Ela já vai dando indícios se isso realmente está acontecendo. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente parar para poder conversar com os nossos funcionários, conversar com a nossa equipe e entender se eles estão sobrecarregados ou não. Vou dar um exemplo muito prático que está acontecendo na empresa que eu faço consultoria. O dono da empresa, ele não tinha ainda esses procedimentos de feedback positivo e feedback de pontos a melhorar. Então eu cheguei, uma funcionária estava quase se demitindo porque ela estava nessa situação. Ela estava sobrecarregada, precisava de um estagiário, só que o dono da empresa não parava para poder ouvir a funcionária e entender o momento que ela estava passando. Muitas vezes, eu até falo com isso com os empresários, o funcionário vai vir com você com 10 questões. De 8, dessas 10, 8 não tem como você fazer nada, porque são situações que muitas vezes eles não têm conhecimento total de uma empresa, então eles não podem afirmar com certeza que aquilo pode ser de outra forma. Mas 2 questões talvez possa mudar para ajudar no dia a dia da empresa. Então, o processo de escutar o funcionário é essencial para toda empresa poder crescer. Eu faço consultoria em uma empresa em Contagem, cidade aí do Ronaldo, do Giovanni, onde a gente teve um aumento assim absurdo de produtividade, absurdo. Depois que nós implementamos as rotinas de reuniões, as rotinas de feedback. Isso eu consegui verificar porque eu tenho uma planilha de avaliação de desempenho de funcionários. Então, esses funcionários hoje estão satisfeitos, não estão sobrecarregados e hoje são campeões de produtividade. Então, um funcionário que não está sobrecarregado, ele com certeza ele vai ter uma produtividade diferenciada. E para entender se ele está sobrecarregado ou não, eu preciso conversar com esse funcionário, ter as reuniões diárias, saber como conversar. Então, dentro dessa minha consultoria também, eu ensino os empresários a ter a melhor comunicação com o funcionário. Não sei se vocês já ouviram falar de comunicação assertiva. Se ainda não procuraram saber, se não sabem, procurem saber. Se ainda não leram o livro Monge e o Executivo, leiam porque é leitura obrigatória de todo empresário. Isso transforma a realidade da empresa. Então, quando eu falo de comunicação assertiva, eu falo da prática da escutatória. Como eu escutar o meu funcionário para verificar se realmente ele está sobrecarregado ou não, se ele está insatisfeito ou não, se ele está desmotivado ou não. E aí sim eu vou transformar por meio de um feedback, por meio de orientação. Então, aí sim eu vou mudar a realidade da minha empresa no que toca à gestão de pessoal, no que toca ao relacionamento e experiência positiva do cliente. Quando eu falo de comunicação assertiva também, eu falo de linguagem corporal. Então, quando eu estou conversando com um funcionário, eu tenho que praticamente fazer uma cara de pôquer. Então, eu tenho que saber reagir ao argumento dele, eu tenho que saber reagir também à linguagem corporal dele. Se eu saber reagir da melhor forma, com certeza esse funcionário vai se desarmar, ele vai entrar no ambiente de segurança e aí sim ele vai falar com você qual que é a insatisfação dele. Então é importantíssimo todo empresário ter uma rotina de gestão de pessoal que vai transformar a realidade da empresa. Ok, Ronaldo? Espero ter respondido sua pergunta. Daniel, deixa eu só ver. É porque hoje eu estou fazendo pelo celular. Deixa eu só ver se teve mais perguntas. Se alguém quiser mandar a pergunta no chat, também pode mandar, tá, gente? E se alguém levantou a mão também e quiser falar, para a gente poder. Não, então, por enquanto, foram só essas. Ok. O Ronaldo, você espero ter respondido sua pergunta. Se ficou alguma dúvida, pode pontuar aí, tá bom? Muito obrigado pela resposta. Agradeço. Nada.
Pessoal, outro ponto que eu trouxe muito importante para vocês terem em mente é por que o empresário tem que vencer crenças limitantes para poder crescer. Eu não sei se vocês ouviram falar sobre esse termo também, crença limitante, mas se ainda não sabem o que é, procurem saber, porque é muito importante que vocês, empresários, vençam crenças limitantes. Então, vou dar um exemplo. Como eu converso com muitos empresários, alguns entendem a necessidade de um planejamento de relacionamento e experiência positiva do cliente. Outros acham que é um gasto supérfluo. E aí, o que que ocorre? O cliente é impactado nessa situação. Então, por exemplo, eu falei com vocês a respeito da pesquisa de satisfação. Hoje você tem dentro da empresa uma pesquisa de satisfação que vai demonstrar se o seu recepcionista atendeu bem o cliente, se você realmente também atendeu bem o cliente. Então é necessário que se tenha um planejamento de relacionamento e experiência positiva do cliente para você poder crescer como empresário, para você poder crescer como profissional e para que o seu cliente seja muito bem atendido. Um outro ponto. Muitos empresários viram para mim e falam: Ah, esse negócio de reunião com funcionários para mim não existe. Eu falo aqui mesmo, do jeito que é e não quero nem saber. Eu vou mudar a cabeça dessa pessoa? Às vezes até eu consigo, ok? Mas se a pessoa não deixar eu entrar dentro da empresa para poder ajudá-la, isso nunca vai acontecer. Então, os empresários hoje que estão aí com um problema muito grande relacionado ao seu tempo, ou seja, não tem tempo para a família, não tem tempo para si mesmo, estão fazendo o trabalho dos funcionários, ou seja, estão tendo retrabalho, estão com muito estresse, não tem uma organização eficiente. São casos de algumas crenças limitantes. E eu não falo isso com nenhum demérito. Todo mundo precisa de ajuda. Vocês devem conhecer aquele filósofo, o Mário Sérgio Cortella, ele fala: não nascemos prontos. Todos nós precisamos de ajuda em algum ponto para poder crescer. Eu, por exemplo, acordo todos os dias, 5 horas da manhã, para poder estudar, porque eu não sei de tudo. Então, eu só vou conseguir ajudar as pessoas se eu tiver esse conhecimento. Então, vencer crença limitante é se organizar, é abrir a mente para que próximas pessoas com conhecimento possam transformar a realidade da sua empresa. Então, a necessidade do empresário vencer essa crença limitante e muitas vezes procurar ajuda para poder se organizar é essencial para poder avançar nesses pontos que eu falei para você. Quantos aqui, me falem se eu estiver errado, hoje não tem tempo, o tempo ideal para poder ter um lazer, para poder, para poder usufruir aí do tempo seu com a família, estão fazendo o retrabalho de funcionários. Então, me fale um empresário hoje que não está nessa condição. É muito difícil isso não acontecer. Isso ocorre porque ainda não se venceu algumas crenças limitantes para conseguir avançar dentro de um planejamento estratégico. Então, eu dou 100% de certeza para vocês. Isso baseado em dados objetivos e várias consultorias que eu fiz. Depois fiquem até à vontade para procurar o meu Instagram, Daniel Salomão Consultor. Tem várias e várias fotos de empresas bem-sucedidas com relação à minha consultoria. Então, o trabalho que eu faço é para ajudar esse empresário a alcançar resultados de excelência. Então, eu vou pegar o exemplo da empresa de contagem que eu falei com vocês. Não tinha rotina de reunião, não tinha uma agenda que funcionava, era praticamente uma loucura dentro da empresa. O cliente ligava, o orçamento demorava muito e muito tempo para poder ser enviado para o cliente. O que acontecia? O cliente fechava com o concorrente. Nós estruturamos também uma rotina de orçamentos. O orçamento tem que ser dado em 24 horas. Quem que vai dar o orçamento? Como vai ser dado o orçamento? Qual que é a estrutura desse orçamento? Qual a identidade visual para poder conquistar o cliente? Então, tudo é importantíssimo para você funcionar, para você empresário, conseguir alcançar o resultado que você espera no mercado. E aí parar de ficar guerreando por preço. Você, empresário, isso aí dou certeza também.
90% dos casos está guerreando por preço com o concorrente. Isso tem que parar de acontecer. E isso só ocorre quando os processos da empresa estão bem estabelecidos, estão rodando de forma muito bem alinhada. E aí sim você consegue parar de ficar concorrendo por preço, brigando por preço dentro da sua empresa. Então, nessa empresa, nós conseguimos aumentar o fechamento de orçamentos apenas com organização. Nem mexemos em preço, não diminuiu o preço, nada disso. Muito antes, pelo contrário. Nós organizamos o prazo de orçamento, nós organizamos a identidade visual desse orçamento, nós organizamos as pessoas que iriam dar esse orçamento e conseguimos, na verdade, aumentar o ticket médio do produto e do serviço. Ou seja, qualidade no relacionamento com o cliente. Então, é essencial que, caso você queira avançar como empresário, caso você queira ter mais tempo para você e para sua família, que você vença algumas crenças limitantes, ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Fica à vontade, tá? Então, se tiver alguma pergunta, coloca aí no chat enquanto eu falo o próximo tema aqui, tá bom? Como iniciar um planejamento de sucesso para a minha empresa? Isso independente de eu já ter empresa ou não. Se você é novo, se você está iniciando nessa área, você precisa fazer um planejamento estratégico. Eu já falei para vocês como que isso pode ser feito. O próprio Sebrae tem uma planilha muito boa, onde ele ajuda o empresário, o empreendedor, a bolar um planejamento estratégico. Mas muitas vezes a pessoa, mesmo com esse recurso, me recorre porque o planejamento estratégico ele não é fácil de ser feito, mas é uma realidade que tem que ser encarada. Então, eu, como empresário, para poder ter uma eficiência de resultados, eu tenho que sim fazer esse planejamento. E mesmo que eu já tenha a empresa, eu tenho que me preocupar com o planejamento de relacionamento e experiência positiva, gestão de pessoal, gestão financeira, gestão de fornecedores, gestão de vendas e gestão de marketing. Então, se você ainda não tem um planejamento nesse sentido, é necessário que você construa uma realidade diferente para a sua empresa, para que você consiga alcançar um resultado diferenciado no mercado. Então, vocês podem até me falar, quantos de vocês hoje já estruturaram um planejamento estratégico para a empresa poder crescer? Um planejamento de encantamento de cliente, um planejamento de engajamento de funcionários. Se ainda não tem, há necessidade de poder criar esse planejamento, ou seja, rodar um diagnóstico dentro da sua empresa para ver quais são os pontos fracos e cada vez aprimorar esses pontos no dia a dia da empresa, ok? Então esse é o último ponto, tá, Graziele? Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou à disposição também, ok? Pronto, Daniel, eu vou só ver se alguém tem alguma dúvida e se alguém gostaria de manifestar, mas de qualquer forma eu já te agradeço por estar aqui com a gente hoje em plena segunda-feira. A SEC, ela começou, acho que foi ano passado que nós começamos com ela, e ela tem ido aos poucos caminhando. E aí também só para poder fazer a propaganda da SEC, quem quiser contribuir com alguma palestra ou quiser participar de alguma outra maneira, nós estamos à disposição, tá bom? E no mais te agradecer, tá, Daniel? Porque eu sei que sua vida é super corrida e você dispôs a vir aqui hoje um tempinho para distribuir um pouco do que você sabe aqui com a gente. Muito obrigada. Ótimo. Agradecer a todos que estão presentes, agradecer muito a Graziele, é um profissional de excelência que está sempre procurando alcançar um resultado diferenciado. Eu tenho até um grupo de WhatsApp, eu vou passar esse grupo de WhatsApp para o pessoal da empresa. Caso vocês queiram participar, é um grupo que envolve dicas diárias sobre gestão, então com certeza vai somar muito para vocês. E não é aqueles grupos chatos não, tá, gente? É uma mensagem de vez em quando, uma dica de vez em quando, mas uma dica de alto valor
de autoconhecimento para todo empresário. E também tem o meu Instagram, @Daniel Salomão Consultor. E quem quiser também dar uma olhada no meu site é danielsalomonconsultoria.com. Então lá tem várias informações para que você, empresário desse ramo, consiga alcançar um resultado diferenciado, um resultado de excelência, um resultado de lucro, de faturamento, de eficiência. Então, muito obrigado a todos e me coloco à disposição posteriormente para qualquer dúvida, tá bom? Não, tudo bem. Então, Daniel, muito obrigada a todos e, né, aos associados que estão aí também em plena segunda-feira, né? Uma semana aí para todos vocês de muita luz e muita paz. E a gente vai manter sim, vai mandar para vocês o link para entrar no grupo e também os dados, né, das redes sociais e o site do Daniel. E qualquer coisa a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Boa E noite. agora finalizamos a SEC de hoje. Boa noite.